Olá, o que há de novo sobre inteligência emocional e saúde mental no ambiente corporativo? Foi isso que investigou uma pesquisa, a sexta edição de uma pesquisa da parceria entre a The School of Life e a consultoria de RH Robert Half. E hoje, para falar dessa pesquisa, estamos recebendo aqui, temos a honra de receber a CEO da The School of Life, Diana Gabani. Oi, Diana, muito Oi. obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigada, é um prazer falar com o Radiocast, com você, Alexandre, e especialmente para a gente que está envolvida com isso diariamente. Isso aí, ainda é colunista da Você RH, Estou pessoa em casa. incrível. Primeiro eu queria saber, assim, a pesquisa já está na sexta edição. O que que motivou é, a The School of Life e a fazer essa parceria com a Robert Half para tocar essa pesquisa? Sobre justamente esses temas. Acho que o que motivou a gente a fazer a pesquisa foi juntar, né, a The School of Life, que fala de inteligência emocional, cria, criou essa escola de inteligência emocional 16 anos atrás na Inglaterra, 12 anos atrás no Brasil, junto com uma empresa de RH, sabe, para que a gente conseguisse falar diretamente com os RHs e a The School of Life cuidasse de toda a parte de inteligência emocional e saúde mental, e principalmente tentar medir um pouco uma coisa que é muito subjetiva, que é a inteligência emocional. A gente vai nas empresas, as pessoas perguntam: "Ah, como é que eu vou medir o resultado?". Não é numa hora para outra, não é um curso de planilha de Excel, né? São todas coisas subjetivas. E a gente tentou, dessa maneira, ter um pouco da medida do que está acontecendo de fato com as pessoas dentro das empresas. Bom, deu super certo, a gente está na sexta edição. E hoje esses resultados da pesquisa a gente divide com as outras The School of Life ao redor do mundo. Ah, que legal. Vocês têm também um panorama global, né? Que vocês também veem as dos outros. Isso, mas foi uma iniciativa que deu muito certo no Brasil. E as outras escolas gostam também de ter esse resultado Uhum. para ver o que eles podem aprender também do mercado brasileiro, porque muda um pouco, né, a situação, dependendo do mercado, mas é uma base muito boa e talvez a gente tenha aí outras colaborações surgindo nos países onde tem a The School of Life e onde tem o Robert Half. O Brasil, acho que um ótimo ponto de partida, né? Já que é campeão de ansiosos e Exato, deprimidos, né? com os dados muito difíceis que a gente tem que encarar. E falando nisso, o que que você viu de principais destaques, assim, de mudanças dessa edição em relação às anteriores, Diana? Eu acho que as mudanças, se a gente olhar no primeiro momento, eu mesma quando olhei a pesquisa, eu falei: "Nossa, mas não estou vendo muita coisa de diferente". Aí você vai olhar os dados, são números, por exemplo, de líderes que não estão se cuidando, questões de saúde mental. Na outra pesquisa, não sou boa de números, tá? Uhum, Mas ele era de 21% e agora aumentou acho que para 26 ou 27%. tá. Então, você olha, não é muita diferença, mas é muita diferença. Que os líderes não estejam se cuidando. Acho que a gente tem 28% de líderes e de liderados que não estão felizes no trabalho. No primeiro momento, eu mesmo olhei e falei: 70% estão felizes, mas 28% infelizes? Gente, é uma Uhum. parcela muito grande, né? Se você contar numa pesquisa que ouviu aí 800 pessoas nas empresas e você fizer a proporção, são números altos. E o que me chamou mais a atenção foi como a questão de comunicação e colaboração tem influenciado para a infelicidade das pessoas. Que às vezes são coisas que com uma conversa você resolve, mas as pessoas ficam guardando isso dentro, fazem mil suposições, começam a mirabolar ideias na cabeça e, É, né? e ficam infelizes. Principalmente líderes, né? A gente teve uma capa aí da Você RH sobre a solidão dos líderes. Muito Falava boa, muito sobre aliás. isso, né? Porque é uma pessoa que tem um pouco de receio de se expor para um conselho, né? Espera resultados dessa pessoa, espera que essa pessoa resolva tudo. Então, para ela falar de uma vulnerabilidade é uma coisa complexa. E também para o colaborador, né? Que ele tem que ser o exemplo, tem que ser o Superman, e isso, ou a Wonder Woman, e ela é um ser humano, né? Como todo mundo, né? Exato, exato. E ele precisa, obviamente, não precisa abrir todas as vulnerabilidades, mas a gente sabe o que você se mostrar vulnerável
que tipo de conexão isso traz entre você e as pessoas, seja para cima ou para baixo. Qual que é a tua análise do que a pesquisa identificou, do chamado paradoxo do sucesso, né? E dessa busca por realização dos profissionais? Bom, primeiro que a gente adora falar sobre os paradoxos, principalmente da liderança, né? Que é um pouquinho que a gente estava falando, é muito difícil você ser líder, e você ter que cobrar resultados e ao mesmo tempo você ser vulnerável. Mas eu acho que o que a pesquisa vem mostrando, já não só nessa, mas já nas últimas edições também, é que a busca para o propósito ela é realmente importante, né? Talvez a gente tenha vivido aí na pandemia a maior ruptura que a gente viu no mundo do trabalho, que a gente já vai ver nas nossas vidas, né? Uma mudança que impactou significativamente e vai mudar, mudou, né? Já a maneira das pessoas encararem o trabalho. Então, antigamente as pessoas aceitavam o trabalho como ele era, elas nem pensavam que existia um outro jeito de trabalhar. E a pandemia mostrou que é possível ter outro jeito de trabalhar e que as pessoas não vão aceitar qualquer coisa. E mostra também que quando as pessoas elas estão muito mais conectadas com o propósito, com o bem maior que aquela empresa entrega para a pessoa lá na ponta, elas são mais felizes. É incrível, né? Vou dar um exemplo, assim, muito básico do jornalismo, e que a pandemia abriu os olhos, assim, pra gente, que a gente pensou, por que que nunca foi, por que que isso, devia ser sempre assim, né? Qualquer entrevista, a gente ia até o lugar em que a pessoa estava para fazer a entrevista, se aprontava toda, perdia o tempo de deslocamento, ia até lá, a pessoa também se preparava toda para te receber e tal. De repente, por causa da fazer uma entrevista por vídeo, até porque a tecnologia não estava tão preparada para isso, acho que ela deu uma evoluída justamente por causa da pandemia, era uma exceção. É quando você vai entrevistar alguém de outro estado, outro país. Depois que a gente começou a entrevistar todo mundo por vídeo, a gente não vai nunca mais até o lugar onde a pessoa está. É tudo por vídeo. Economiza meu tempo, economiza o tempo do entrevistado. É tudo. Fui entrevistar uma vez a CEO da Adidas, na época, a Flávia Bittencourt, se não me engano. E ela estava de regata, ela falou: "Ah, acabei de sair, voltar de uma, de uma corrida que eu faço de manhã para sair aqui do meu prédio por causa da pandemia, porque a gente fica muito presa, né?" Eu falei: "Gente, devia ter sido sempre assim, por que que não foi, né?" Depois a foto, a gente resolve com a sessão de fotos, é diferente, né? Mas o jornalista não precisava estar ali, né? Pois é, acho que para muitas coisas, né? Quantas reuniões presenciais a gente fazia no trânsito de São Paulo, perdendo horas de deslocamento, e ao mesmo tempo os colaboradores. A gente sabe que nem todo mundo tem o privilégio de morar perto do trabalho, quantas horas se É, perde no transporte e quanto estresse isso causa para a saúde, sabe? Isso mexe com a saúde mental das pessoas. estresse, Eu, por trânsito. mim, se todo mundo morasse perto, eu ia querer todo mundo todo dia no escritório, mas não é assim em nenhum lugar. Então, É. né, a gente tem que olhar muito para a saúde mental das pessoas. É engraçado, né? Você fala hoje com um motorista de Uber, aí fala, pô, sexta-feira é fogo, né? Ele, não, sexta-feira não é mais fogo. Porque agora as empresas, quando fazem o modelo híbrido, muita gente escolhe a sexta-feira para não trabalhar. Então a quinta-feira virou o pior dia. Exato. É, mudanças que essa ruptura aí do mundo do trabalho trouxe pra gente. E qual que é a tua análise, então, sobre esse crescimento também do trabalho como um espaço de crescimento pessoal e busca de sentido? Você vê isso um pouco relacionado à ascensão da geração Z aos cargos de liderança agora? Não sei se eu vejo ele diretamente ligado à ascensão da geração Z, mas eu acho que é uma evolução do mundo, né? Antigamente, a gente não tinha muita escolha no trabalho. Eu falo antigamente, sei lá, 200 anos atrás, 300, né? Se seu bisavô era padeiro, seu avô era padeiro, seu pai era padeiro, você naturalmente ia ser padeiro, né? Da mesma maneira que antigamente o trabalho ele era só manual, ele não era psicológico. Hoje em dia a gente vive numa era, né, do trabalho que é muito psicológico.
Então, eu não sei se eu vejo diretamente ligada à geração Z. Eu, às vezes, penso que até a geração Z, eu não sei se tem muito propósito quando eles vão para o trabalho, ou talvez o propósito deles no trabalho seja só fazer o trabalho, ganhar dinheiro e ir embora. Não tô, isso aqui é generalizando, não estou falando de questões específicas, mas eu acho que a gente passa muitas horas dentro do trabalho. Então, a gente tem que ter crescimento pessoal, a gente precisa que o trabalho olhe para a nossa saúde mental. A gente dedica tantos anos da nossa vida para o trabalho, então tem que ter benefício também para a pessoa, não só para a empresa. Perfeito. O que que a pesquisa revelou sobre esse peso invisível da exaustão no trabalho? Eu estava vindo para cá pensando sobre isso, falando, gente, será que 20 anos atrás eu já era assim? Já trabalhava muito. Eu acho que as pessoas já trabalhavam muito, todo mundo. Eu pensei, eu não trabalho menos ou mais do que eu trabalhava há 20 anos atrás. Conversei com outras pessoas que também trabalhavam muito tempo, mas hoje em dia é permitido falar sobre isso ou pensar sobre isso. Antigamente era isso, o trabalho era manual, era o comando e controle e estava tudo bem. Hoje em dia não está mais tudo bem ser assim. E a gente tem que encarar que essa é a realidade. E falando eu acho que a geração Z, nesse caso, trouxe muitas coisas boas. Eu vejo pela minha filha. Ela volta, às vezes, indignada de como um professor falou com ela. Uhum, Na nossa época, eu ia falar, imagina que eu ia ficar quieta e tudo bem. Não, hoje em claro. dia, então, são coisas que não são mais aceitáveis. E essa geração ainda, quando subir para o mercado de trabalho, não vai aceitar quem grita com ela. Hoje já aceita muito menos, né? A Uhum, gente tem na pesquisa, já não sei mais se é a passada ou na retrasada, que um dos primeiros motivos para as pessoas pedirem demissão era o ambiente tóxico nas empresas. E as pessoas sim. vão embora, porque elas sabem que vão achar outro. Claro que não estou falando de todos os cargos, de todas as profissões, mas é isso, as pessoas não ficam mais se elas não estiverem bem no ambiente. É. Se tá num nível que ela se sente confortável para se sente segura para achar outro cargo, Ela né? vai embora, não fica. Não tem mais amarras, né? Hoje raro a gente vê pessoas que estão 10. Hoje em dia, acho que a média deve ser 2 anos que a pessoa permanece no trabalho. Uhum. E talvez essa atualização da NR1 ajude nisso, né? Porque a empresa tem um compromisso com proporcionar um ambiente de trabalho de segurança mental, eu acho que deve colaborar com isso também, né? Tomara, Para torço retenção de muito, talentos. porque a gente vem. Imagina, The School of Life começou a falar inteligência emocional e saúde mental no Brasil 12 anos atrás, quando pouquíssima gente falava nisso. E o meu sonho sempre foi assim que as empresas não me ligassem apenas no Setembro Amarelo, quando elas têm que fazer alguma coisa porque é Setembro Amarelo. E aí assim, a gente tem, claro, empresas que contratam jornadas longas de saúde mental e realmente investem, mas são poucas. Então, a minha esperança é que com a NR1 agora elas sejam obrigadas a fazer isso. E até outras pessoas me perguntam, mas obrigado? Eu falei, obrigado ou não obrigado, o importante é fazer. Então, assim, eu espero que a gente consiga ver essa transformação e eu já tenho sentido que as empresas estão levando a NR1 a sério. Sim. Até porque, bom, o primeiro ano vai ser só Teste mesmo. e vai começar a ter multa, penalidade a partir do segundo ano, né? É, mas as empresas já estão se movimentando. É. Porque as penalidades não são tão. A multa em si não é grande coisa para uma empresa, né? De 2.000 e pouco a 6.000 e qualquer coisa, dependendo do porte da empresa. Mas elas correm risco de ter as atividades interditadas. Então, precisa ter. E eu acho que, assim, além da multa, eu acho que vai pegar muito mal para a empresa, assim, Então, para os colaboradores saberem, nossa, a empresa foi multada porque não cuidou da saúde mental, sabe, a deles imagem de próprios, marca vai empregadora, né? ficar muito ruim, vai ficar muito ruim. Tal do employer branding vai lá para baixo, né? Vai começar a ter ranking, vai começar a ter já tem alguns prêmios, mas eu acho que, imagina a sua empresa ser multada, é que nem isso, quando hoje em dia, questão de segurança no trabalho. Começou também tendo multa, e hoje em dia todo mundo leva isso muito a sério, muito a sério. Eu vejo isso no Brasil, é seríssimo. É, porque você falou assim, hoje já tem prêmio e tal,
Mas nos prêmios estão os melhores exemplos, né? Mas não ficam Como é tão expostos os piores Não, não exemplos, né? fica, não fica. E aí vai ficar. E agora vai ficar, né? Porque você já tocou um pouquinho nesse assunto, mas por que que a comunicação interna ainda é um desafio nas Eu empresas? acho que nesse caso, assim, comunicação nunca foi fácil. Eu acho que todo mundo tem questões de comunicação, mas eu acho que desde que as empresas foram para o modo de trabalho híbrido, piorou muito. A gente nunca recebeu tanta empresa para fazer off-site, comunicação lá na nossa sede da The School of Life, na Vila Madalena. Sei lá, nos últimos 8 meses, vem aumentando porque as pessoas. Acho que na pandemia estava todo mundo no mesmo barco, estava todo mundo 100% online. Você tinha que se comunicar. Mas hoje em dia, acho que se eu comunicar por uma tela toda hora é difícil. Se você não tem uma estrutura, se você não tem acho que diretrizes muito claras nas empresas do que as pessoas estão fazendo, como que elas estão fazendo, para você coordenar tanta gente à distância, é muito complicado. E aí você, às vezes, é muito mais duro também quando está mandando uma mensagem para alguém do que quando você está falando pessoalmente. É. E aí para mim, vira uma bola de neve. E você, além da comunicação, a questão da colaboração, estando o tempo todo online, eu sei que tem muita empresa ainda, que tem empresa, muitas já voltaram para alguns dias presencial, mas assim, estando 100% online, colaboração, sem você ter momentos que você conversa, acho que a conversa de corredor e do cafezinho, ela é muito importante. Uhum. E aí acho que a briga ou começam a ter núcleos, né? Eu converso com as empresas que é isso. Começa panelinha da escola. Eu sei que ela acontece no presencial também, mas no online, às vezes quando entra alguém de fora, novo, que não sabe, não está na empresa, não conhece, é muito complicado para as pessoas se conectarem. O que você falou de comunicação, né? Às vezes um chefe ser mais duro, tem muito a coisa de que o WhatsApp não tem tom, né? Não, não tem o tom da voz da pessoa, não tem o jeito que ela tá falando. Às vezes uma comunicação que nem era para ser tão ríspida Isso. E é isso parece aí. Você precisa ríspida, né? pensar em como que a pessoa está recebendo, aonde que ela está, na hora que ela está recebendo. Outro dia eu fui acompanhar um dos nossos workshops numa empresa e era sobre feedback. E aí as pessoas mesmo começaram a dar sugestão de quando é um bom momento, de como dar e receber feedback. A gente não está falando de nada técnico, a gente olha para as questões psicológicas mesmo, né? Que é muito importante o líder se autoconhecer para saber como a outra pessoa está percebendo ele. E eu acho que uma das pessoas naquela empresa, na hora, virou e falou assim: eu acho que o feedback, na hora de eu receber o feedback, tem que ser numa hora que é boa para mim. Porque às vezes o líder marca na hora que ele quer, não sabe se eu estou atrasada numa entrega, Aham. como vai me atrapalhar. Então, acho que são tantos detalhes para a comunicação ser boa, que às vezes, a gente só está pensando na gente, não está pensando no outro, em como o outro vai receber aquela mensagem. Nossa, você tá falando assim da hora de marcar e tal, mas fora a falta de preparo, né? Às vezes para dar esse retorno pro colaborador, né? E às vezes também no feedback inverso também, né? O Isso profissional não faz ideia do que falar. Não, nunca sabe. Acha que ele não pode falar, né? Porque ele está falando com o líder, acha que ele não pode. É, E aí vem a questão de segurança psicológica. é. Porque assim, né? Você tem uma empresa em que você pode falar pro seu chefe, pô, você tá sendo tá sendo um chefe tóxico, eu vou te denunciar pro RH. Não dá, né? Não, é difícil, mas acho que tem maneiras, né, de você. Acho que nem sempre é sobre isso. Mas, poxa, acho que você realmente me deu uma carga maior do que eu conseguia fazer em 3 dias, né? Às É, vezes são questões assim. É por isso que as pessoas não têm coragem de falar porque elas acham que elas vão ser punidas. é. Quando não são, né? Quando não são imediatamente. E como as empresas, como a pesquisa já está repercutindo entre as empresas? Eu acho que a combinação da pesquisa com a NR1 nesse momento acabou sendo super interessante, porque as pessoas, assim, as empresas elas estão tendo que olhar para a NR1, mas elas têm olhado
os dados da pesquisa, elas estão olhando mais para a liderança. Era uma coisa que não acontecia e eu acho que vem, assim, tá muito claro aí como os líderes também precisam de ajuda, Uhum. como os líderes também têm que olhar para a saúde mental. Precisa haver talvez um trabalho do RH junto com business partners para orientar esses líderes a começarem a pedir ajuda? Sim, eu acho que só que o RH sozinho, ele precisa de alguém na liderança que vai comprar o que ele está fazendo. Uhum. Porque eu acho que para o RH sozinho, conseguir mostrar isso para o líder é muito difícil. Então, eu acho que ele precisa de ajuda, exatamente, de business partners, de pessoas que estão lá em cima, que mostrem para o líder, primeiro, como é importante o líder se cuidar e como lembrar o líder da influência que ele tem sobre o resto das pessoas na empresa. Uhum. É muito grande. A gente tem pesquisas da Deloitte que mostram que a influência de um líder é igual à influência de um parceiro. Então, se o líder começa a se cuidar, a fazer exercício, ele vai influenciar igual que a sua esposa, o seu marido, para te motivar a cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, mas assim, tem que começar pela liderança. A gente fala que o melhor jeito de você mudar empresas é sempre pelo exemplo. Eu acho que esse exemplo do líder que está olhando para a saúde mental dele e dos colaboradores não tem nada melhor e não tem nada que vai refletir mais do que isso. É porque questões de saúde mental, muitas pessoas veem como constrangedoras, né? Falar, Não é, eu né? tenho ansiedade, Quem não tem? eu tenho depressão. Mas complicado, né? Você chega no seu chefe, fala. Até falei isso numa outra entrevista. É, chefe, eu tenho depressão, então pode ser que eu fique 2 semanas sem vontade de sair da cama. Difícil, né? É diferente do burnout, né? Que ele fala, pô, eu tô com muita carga de trabalho, dá pra diminuir um pouco? Mas a depressão não, é uma doença multifatorial, a pessoa pode simplesmente não ir pro trabalho porque naquele dia teve um gatilho e precisou ficar em casa, né? Mas eu acho que se ela não fala que ela tem depressão, assim, eu já tive casos da nossa empresa ou acompanhando outras empresas que a pessoa não fala que ela tá com depressão. Só que ela começa a performar mal no trabalho e você não É, sabe por que que ela está performando mal. Então é melhor ela falar, procurar ajuda. E a gente sabe que tem melhora para depressão e é, não sou médica, pelo amor de Deus, mas assim, com algumas coisas básicas, você começa a melhorar. Então, isso vai ajudar você dentro da empresa. sim. O burnout, na minha percepção, para você se recuperar, às vezes são meses de afastamento. É, Meses. É muito complicado identificar e você sair dessa situação. Então, o melhor é que a empresa tenha políticas para não deixar as pessoas chegarem no burnout. A depressão, acho que é muito mais. Eu sei que parece que eu estou falando coisas contraditórias. Mas eu acho que no burnout, a empresa tem como influenciar para não deixar que as pessoas cheguem no burnout. sim. A depressão já é uma coisa química do cérebro É, que a empresa pode ajudar quando a pessoa for diagnosticada. Mas o burnout, eu acho que é o papel da empresa a não levar as pessoas à loucura, a limite. E o papel da pessoa com autoconhecimento também de conseguir dizer qual que é o limite dela. sim. Porque isso também, né, leva as pessoas ao burnout. Ela não consegue, ela vai falando sim, sim, sim. Quando ela vê, ela já está atolada e não consegue sair dessa situação. E talvez uma pessoa deprimida também, que tenha depressão, é, talvez pense 2 vezes em aceitar um cargo que ela sabe que vai exigir muito emocionalmente dela, né? Não sei. Pode ser uma questão também, né? Eu já acho que hoje em dia Tem os que ter, trabalhos todos têm questões emocionais, né? A sim, gente, mas tem que ter um líder muito bem resolvido e bem empático para pensar, vou promover essa pessoa, mesmo que ela tenha me dito que ela pode ficar meses aí ou dias fora, semanas fora de combate por nada.
Ah, muito, muito difícil. Muito difícil. Concordo com você 100%. É, né? Diana, uma coisa que eu queria saber, do começo do trabalho da The School of Life aqui no Brasil para hoje, o que que mudou no papel de vocês? Vocês sentiram tipos de demanda diferentes? O que mudou é que hoje em dia a gente tem uma atuação muito maior nas empresas. Quando a gente começou, a escola ela foi feita, era feita para as pessoas. Era, né? E aí, de demanda, a gente ainda tem curso para as pessoas. A Eu nossa fiz casa algum na Vila. curso Ai, que também. legal! A casa na Vila Madalena continua lá, mas hoje a nossa grande demanda está dentro das empresas. Porque é isso, acho que as empresas entenderam também que elas são responsáveis por essas pessoas que estão lá, no mínimo 8 horas por dia, dedicando a vida para elas. E a gente, por outro lado, entende que dentro das empresas a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Certo. É verdade, né? Já vai já vai no coletivo. Exato. Às vezes, sei lá, às vezes na nossa casa vão 30 pessoas num curso, ou online, podem vir até, sei lá, 35, 40, 50. Mas às vezes nas empresas a gente está atingindo 1.000 pessoas de uma vez, 2.000 pessoas. Eu não lembro o tema, mas eu lembro que eu achei delicioso ir lá, o Ah, e ambiente. vem mais. É, Vem mais. vou procurar os outros A gente, no cursos. mínimo, 1, 2 vezes por mês, sempre tem alguma coisa presencial. Ah, que legal. Também preciso cuidar da minha saúde mental, né? Vem, vem, vem. A gente vai ter um de saúde mental até. E você acha, Diana, que por conta da NR1, a sétima edição da pesquisa de vocês tende a trazer resultados melhores, mais positivos? Eu acredito que talvez na 8ª edição, porque a gente agora faz a pesquisa semestralmente. Então, eu Ah, acho que na sim. 7ª ainda não vai dar tempo, mas na 8ª eu espero que sim, porque assim, acho que a NR1 veio para trazer resultados melhores, para a gente ver menos pessoas sofrendo com questões de trabalho, questões de saúde mental no trabalho. Então, eu acho que vai ser um reflexo, né? Agora eu já vou começar a pensar nisso. Para a gente realmente ver. Espero que a gente consiga ver essa mudança. Eu acho que ela não vai ser rápida, não vai ser rápida, mas na 8ª, na 9ª, na 10ª, os resultados têm que estar melhores, senão a NR1 não vai estar funcionando. Já tô vendo até o título de release, assim. É. Após NR1, oitava edição da pesquisa, traz resultados melhores. E para finalizar, você acha que você considera que os líderes, de maneira geral, claro, a gente não pode generalizar, mas na maioria, eles entendem o que que é inteligência emocional? Eu acho que eles melhoraram em entender o que que é isso. Eu sei que é difícil, às vezes eu chego, eu vou falar com o CEO de grandes empresas multinacionais, eles olham para minha cara e falam: pelo amor de Deus, eu tenho que lidar com os impostos, eu tenho que mostrar resultado, eu tenho 2.000 pessoas, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho pressão do conselho e você vem me falar que precisa desenvolver inteligência emocional? Sim, porque assim, está provado que as pessoas que elas estão melhores no trabalho, que elas estão num ambiente melhor, elas produzem mais, elas vão trazer mais lucro para a empresa. Então, quando a gente fala desse jeito e com números e dados, eles entendem. E tá cada vez mais provado também que líderes que têm soft skills, né, as habilidades comportamentais, são os melhores, São. né? Eu venho falando isso cada vez mais. As habilidades técnicas, a gente tem cada vez melhores universidades, cursos online das melhores universidades do mundo disponíveis aqui no Brasil. Você tem as pessoas com capacidade técnica, mas hoje em dia, sem os soft skills, muito difícil navegar bem o ambiente de trabalho. Também ainda mais esse ambiente complexo aqui. Você falou um pouco agora sobre as dificuldades da comunicação e da colaboração nesse ambiente online do home office. Mas a gente vê os colaboradores não querendo muito voltar para as empresas, enquanto os líderes querem que eles voltem. Como que você vê essa questão, assim? Dificílima. Eu falei, se eu pudesse, eu queria todo mundo 5 dias por semana, o dia inteiro do meu lado, trabalhando. Mas eu sei que não é possível, eu não posso falar para as pessoas que não estão do lado, que não estão do lado, que elas têm que pegar transporte público, para mim essa é a principal questão. Que as pessoas realmente, às vezes, elas demoram 1 hora e meia, 2 horas para chegar e mais 2 horas para voltar. Eu acho que tem que ter um meio termo, porque senão realmente a pessoa ela vai procurar outro trabalho. Né?
É isso mesmo. Muito obrigado, Diana. Te agradeço demais por estar aqui. Agradeço demais pela qualidade das colunas que você entrega para você RH. Foi um prazer. Muito obrigada a vocês pelo espaço, né? É um tema que, como a gente viu, assim, vem crescendo. A gente tem que falar mais sobre esse tema. Eu falo que está melhorando, mas eu acho que assim, a gente está engatinhando ainda pelo potencial que a gente tem para ter melhores vidas dentro das empresas. E muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Passou super rápido. Acho que a gente tem assunto aqui para muita conversa. Não, e o timing do lançamento da pesquisa de vocês foi perfeito, né? Porque Foi muito bom. calhou muito com esse lançamento da NR1 aí. Agora vamos ver. Espero voltar aqui com boas notícias. Isso. Vamos ver aí na 8ª edição. A gente Isso. conversa de novo aqui. Obrigado, Diana. E eu agradeço a você também, que acompanhou a nossa entrevista, e te convido para ver os nossos outros episódios, tanto nos canais do Spotify quanto do YouTube da Você RH. Obrigado.